50 tons para o sucesso, 37º tom. Comece de onde você está. A ideia de que o sucesso está em algum lugar distante de onde você está é errada. Pense no sucesso como um processo, uma estrada que suas atitudes ajudam a construir. Você ainda não tem as condições exatas que gostaria de ter para começar o seu negócio ou para dar uma guinada na sua vida? Faça um exercício de imaginação. Você não paga nada por isso. Se precisasse fazer alguma coisa para mudar a sua situação com exatamente os recursos que tem hoje, o que faria? Não aceite "é impossível" como resposta. Tem que ser possível. Pense em coisas loucas, não se limite. Libere sua imaginação, extrapole as possibilidades para conseguir ampliar sua visão. Você não precisa necessariamente fazer aquilo que pensar nesse exercício, mas deve pensar no máximo de coisas que puder. Uma mulher viúva tinha sido casada com um dos discípulos do profeta Eliseu. Seu marido deixou uma dívida e, segundo o costume da época, se ela não pagasse, os credores levariam seus filhos como escravos. Sem saída, ela veio pedir ajuda a Eliseu. Eliseu lhe perguntou: "Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa." E ela disse: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. A primeira resposta que veio à cabeça dela foi: nada. Porém, ela tinha uma botija de azeite. Na cabeça dela, aquilo era o mesmo que nada. O que ela poderia fazer com uma botija de azeite? Ela ainda não tinha colocado sua imaginação a serviço da fé para pensar em algo grande. Mas Eliseu pensou. A sugestão foi ousada e até meio maluca. Então, disse ele: "Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia." Versículo 3, 4. Naquela época, o azeite era valioso. Aquela mulher nunca se preocupou em ter muitas vasilhas próprias em casa. Talvez achasse que não merecia ter mais do que tinha. Estava conformada com sua única botija de azeite. Mas Eliseu sabia que ela não só merecia ter muito mais, como também precisava ter muito mais. Sem ter dinheiro, a pessoa fica exposta à escravidão. Sem ter dinheiro, ela acaba comendo na mão dos outros. Eliseu queria que ela pudesse se sustentar sozinha. Por isso, ao saber do azeite, ele certamente pensou que a vida dela poderia mudar se enchesse muitas vasilhas. Ele não pensou em como faria aquilo. Simplesmente permitiu que a sua imaginação o levasse de onde ela estava até o resultado ideal. Tendemos a fazer as coisas na ordem errada. Bloqueamos nossa imaginação ao pensar no como antes mesmo das ideias se formarem. Esmagamos as ideias como mosquitos assim que elas começam a levantar voo. Deveríamos deixá-las voar, como as crianças bem pequenas fazem. Se nos dispomos a usar nossa fé, não podemos acorrentá-la aos nossos medos. Não precisamos ter medo do julgamento alheio, já que nessa fase tudo ainda está dentro da nossa cabeça. Precisamos apenas ter uma ideia de onde queremos chegar. Qual é o resultado que queremos ter? O que queremos construir? Depois de ter a ideia clara em nossa mente, o segundo passo é pensar: o que preciso ter, ser, fazer para que isso comece a tomar forma? Então, vamos dando passos em direção ao que queremos. Ainda que pequenos, o azeite se multiplicaria pela fé. Ela precisaria apenas preparar tudo para aquela multiplicação. Foi o que Eliseu fez. Partiu daquilo que ela já tinha para imaginar o que poderia acontecer para resolver sua situação. Pensou que ela já tivesse muito azeite, resolveria o problema. Porém, como ela poderia ter muito azeite se não tivesse muitas vasilhas? Ela tinha que se preparar para crescer. Tinha que ampliar sua visão. Tinha que ter coragem para dar um passo maior do que jamais tinha pensado. Em nenhum momento ele se preocupou com o azeite. Em nenhum momento ele pensou em como faria para aumentar aquele azeite. Ele sabia que a multiplicação seria a consequência daquela atitude de fé da viúva em obedecer sua palavra e colocar azeite em todas aquelas vasilhas. Da mesma forma, o dinheiro é um detalhe. As pessoas se preocupam muito com o dinheiro como se ele fosse a finalidade do trabalho. Não é. Ele é uma mera consequência. O dinheiro vai vir como consequência da sua atitude de fé, de sua forma de pensar e de seu trabalho. Se não precisasse trabalhar, o azeite teria brotado sozinho dentro das vasilhas. Mas ela precisou virar a botija que tinha nas vasilhas. Deve ter se sentido meio idiota no começo,
virando aquela botija que ela sabia não ter azeite suficiente para encher todas aquelas vasilhas. Mas se você ficar pensando que é impossível, não vai conseguir fazer o impossível acontecer. Não se boicote. Simplesmente faça o que tem de ser feito e espere a multiplicação. Sempre espere o melhor. Entenda que o pior às vezes acontece, mas sempre espere o melhor. Logo você verá que esse se tornará o padrão em sua vida. Sem as vasilhas extras, o azeite não se multiplicaria. E o azeite não se multiplicou antes da primeira vasilha chegar. Sem uma atitude de fé, o impossível não acontece. Se ela quisesse ver a multiplicação do azeite antes de pedir as vasilhas, não seria fé, e nada aconteceria. Eliseu primeiro disse a ela para pedir vasilhas vazias a todos os vizinhos. Depois, para fechar a porta da casa enquanto agia sua fé. Ainda que algumas pessoas tivessem ajudado com as vasilhas, ninguém precisava saber de seu sonho. Se soubessem, certamente a chamariam de maluca e pensariam que ela perdeu um parafuso depois da morte do marido. Era óbvio que uma botija de tamanho inexpressivo o suficiente para ser considerado nada por aquela mulher jamais seria suficiente para encher de azeite muitas vasilhas vazias. Então, para evitar que a dúvida dos outros contaminasse sua fé, ela se fechou em casa e pediu aos filhos que trouxessem as vasilhas emprestadas. Obedeceu àquela ideia maluca e começou a encher as vasilhas. O azeite só parou quando ela encheu a última vasilha. A multiplicação se limita apenas pela sua fé. O interessante aqui é que ela simplesmente fez o que tinha que fazer. Não ficou se questionando, duvidando, arranjando problemas ou reclamando de sua situação. Na hora em que um problema grave se levanta, a única coisa que você pode fazer é se levantar para resolvê-lo. Deus já lhe deu a capacidade de gerar o que você precisa. Você vai esperar mais o quê? Pois bem, respire corretamente, inspirando e expirando por 5 vezes, contando até 5 em cada uma delas.